O meu pai disse-me que exonerou o senhor Fernando Garcia Miala dos serviços secretos e lá do servidor, o cargo que tinha, porque ele gostava de mandar pessoas. O meu pai disse-me isso, que a determinada altura tinha que ser exonerado o senhor porque gostava de mandar pessoas. A misteriosa e intrigante Zé tomou conta das redes sociais de Angola nesta semana e sacudiu com revelações explosivas. José dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, ousou desafiar as sombras do poder, acusando o temido general Fernando Garcia Miala de execuções secretas. Agora, embarque conosco nesta jornada de verdades ocultas, corrupção expostas e uma nação à beira do caos. Bem-vindo à trama intensa que revelará os segredos mais sombrios à alma de uma nação. É um episódio inicial de Angola entre a sombra e as verdades de José dos Santos. Para começar, em uma noite sombria, a atmosfera eletrizante toma conta das redes sociais quando José dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, mais conhecido como Zedu, decidiu quebrar o silêncio com olhos decididos e as palavras carregadas de peso. Acusou abertamente o general Fernando Garcia Miala de envolvimento em execuções secretas durante seu tempo de serviços secretos. Em que a ex-deputada angolana e empresária da Semba Comunicação e sócia do Benfica de Lisboa e de Luanda, em um post compartilhado em sua rede social, tornou-se um clarão de revelações que ecoaram por toda Angola e por todos os grupos de WhatsApps existentes em Angola. Enquanto o país se encontrava à beira do abismo, uma série de perguntas impactantes começavam a ecoar, transformando a narrativa em um trailer político envolvente. Garcia Miala é acusado. A nação angolana, agora em suspense, se via diante de interrogações cruciais que reverberam por todas as esferas da sociedade angolana. Enquanto o país se encontrava à beira do abismo, portanto, quem mais estava envolvido nos eventos obscuros dos serviços secretos? Então, as perguntas que ficam são: José, quem estava envolvido nos eventos obscuros dos serviços secretos? Até que ponto as práticas clandestinas se estendiam dentro do governo? Porque como é o governo do José Eduardo dos Santos, certamente ele que o garantiu, né? Conforme você explicas neste áudio, aqui tem um áudio em que a José explica e acusa o Fernando Garcia Miala. O meu pai disse-me que exonerou o senhor Fernando Garcia Miala dos serviços secretos e lá do servidor, o cargo que tinha, porque ele gostava de mandar pessoas. O meu pai disse-me isso, que a determinada altura tinha que ser exonerado o senhor porque gostava de mandar pessoas. As alegações de José dos Santos eram realmente uma tentativa de exposição da verdade ou um movimento estratégico em um jogo político mais amplo? Fica a pergunta no ar. Enquanto as investigações internacionais se aprofundavam, surgiram questionamentos entre a imparcialidade do processo e se a justiça seria capaz de prevalecer em meio às influências políticas que Garcia Miala detém. Aliás, Garcia Miala foi afastado atualmente pelo presidente João Lourenço e também já havia sido afastado pelo malogrado presidente José Eduardo dos Santos. A população, dividida entre os apoiadores do general Miala e aqueles que buscavam responsabilidades, se a verdadeira extensão dos eventos seria revelada ou se as sombras do poder continuariam a obscurecer a justiça. Os cidadãos começavam a se questionar sobre o
futuro do país. Estaria Angola à beira de uma transformação histórica ou afundaria em um abismo de instabilidade política com a saída de Garcia Miala ou com as acusações que a José dos Santos fez em função das coisas que têm acontecido, principalmente em função do ocorrido com o professor Laurindo Vieira. O suspense atingia seu ápice, criando uma atmosfera de expectativas e apreensão em cada canto do país. À medida que as respostas se desenhavam no horizonte, ficava claro que as perguntas impactantes não apenas revelariam a verdade sobre os eventos passados, mas também moldariam o destino de uma nação em busca de justiça e redenção. Em função das mortes que foram havendo tanto na época de José Eduardo dos Santos quanto a atual era de João Lourenço, a pergunta que fica é a seguinte: será que a justiça angolana vai meter o pé e descobrir realmente o que tem acontecido, ou vai deixar passar esta situação como algo que não aconteceu? Porque na verdade a TD1 que pertence ao bureau político do MPLA, certamente um comentarista bastante conhecido da mídia angolana. O professor Laurindo é um professor universitário e já teve e deu apoio psicológico aos Palancas Negras Gigantes, foi o psicólogo de Angola no CANI e acredito também prestou serviços no Mundial de 2006. Provavelmente professores como Oliveira Gonçalves e Manuel José reconhecem a figura do professor Laurindo Vieira. Acredito que o nome certo é este. José dos Santos argumentou corajosamente que sua exoneração recente tinha raízes profundas nas suas recusas em compactuar com métodos brutais. Certamente aqui a dizer tenta acusar o MPLA de utilizar métodos brutais para seguir com algumas políticas e ela discorda e, portanto, em função disto, está a ser punida à medida que a notícia se espalhava como fogo, revelando uma trama intricada de corrupção e abuso de poder nos bastidores do governo angolano. As palavras de José dos Santos se tornariam um ímã para a atenção pública, dividindo opiniões e lançando o país em um turbilhão de incertezas. No cenário virtual, as hashtags ferviam enquanto a nação aguardava ansiosamente os desdobramentos dessa notícia explosiva que prometia sacudir as estruturas do poder. José, certamente, ao falar, ao lançar esse tema, ao acusar esse homem poderoso do governo angolano, tinha noção do que estava a fazer, porque certamente ela é membro do comitê, ou foi membro do comitê e do bureau político do MPLA em Luanda. As alegações explosivas de José dos Santos reverberam internacionalmente, desencadeando uma investigação meticulosa sobre os segredos ocultos dos serviços secretos angolanos. À medida que as revelações começaram a emergir, um fecho de luz incidia sobre os corredores sombrios do poder, revelando tramas obscuros e práticas clandestinas. A nação africana, rica em petróleo e outros minerais, antes adormecida, agora estava acordada, observando atentamente enquanto a verdadeira face do general Fernando Garcia Miala se desvendava. A população angolana tornou-se uma arena de opiniões divergentes, como parece aqui nas redes sociais. N posts, N publicações vão aparecendo aqui nas redes sociais sobre o tema que a José foi deliberadamente lançar ao ar. Não apenas execuções secretas, mas também conexões inesperadas e uma teia de corrupção que se estendiam por vários setores do governo. A verdadeira extensão das atividades do general Miala começava a ser desenterrada, lançando a nação à beira do caos político atualmente, pois embora está tudo controlado, à medida que os eventos se desenrolavam, a incerteza pairava sobre Angola, enquanto os cidadãos aguardavam ansiosamente por justiça e transparência, esperando que a verdade emergisse para guiar os
destinos do país. Certamente esse é um assunto que carece a nossa atenção e a atenção de todos os angolanos, e nós aqui na redação do Marvin Studio fizemos os possíveis de organizar aquilo que José dos Santos declara aqui nos áudios que vocês estão a ouvir. Em meu nome pessoal e em nome da minha honra, e juro pelos meus 3 filhos que morram hoje se eu estou a mentir. Foram declarações que me fez José Eduardo dos Santos. Então, certamente é algo que vai motivar os angolanos a tomarem mais precaução ao se entregarem para o aparelho do Estado angolano, para servir o birô político, porque certamente se você discordar ou sair da linha, certamente a execução possivelmente será comprovada. Fica aí do outro lado, se inscreva e subscreva o nosso canal, curte, compartilha, deixa a sua opinião sobre quem é José dos Santos. Estamos juntos e até o próximo vídeo.